1 Tessalonicenses 5:16 em diante. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós queremos te agradecer por tudo que temos vivido durante todo esse tempo de culto, tempo de adoração, de louvor, de gratidão, por todo o tempo que temos vivido em 2022, por tudo aquilo que passamos, pelas vitórias, pelas dificuldades que nos deram experiência e nos trouxeram até aqui. Cada dia desse ano nos trouxe até aqui e hoje somos pessoas mais maduras, resilientes, fortalecidas, porque o Senhor tem estado conosco todo esse tempo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós somos gratos. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, uma constante nas cartas de Paulo, a maioria das suas cartas, ele, quando escreve às igrejas, ele se apresenta, ele diz quem está com ele, logo em seguida ele faz as saudações, né, deseja tudo de bom para aquela igreja, conversa, ele apresenta uma doutrina espiritual, verdades espirituais, mas todo o final das cartas de Paulo, ele traz aspectos práticos. Porque, irmãos, o Evangelho, além de ser baseado em realidades espirituais, em verdades espirituais, que eu e você precisamos conhecer, o Evangelho precisa ser aplicado à nossa vida. Ele é prático, ele precisa ser transformador. Ele precisa causar um impacto nas nossas vidas. Então, há dois males, né? Pelo menos dois males, que eu penso dessa forma. Um mal é quando a pessoa conhece demais a palavra, mas ela não aplica. É aquela pessoa que, de repente, está no seu trabalho, ela está nas rodinhas de piada suja, ela se veste como qualquer um, tem um vocabulário como alguém que é do mundo de qualquer jeito, e de repente você percebe que aquele cara é crente, um cara conhece a palavra. Ou seja, alguém que conhece a palavra, que se diz cristão, mas que não aplica a palavra à sua vida. E há pessoas que querem viver a prática, mas não conhecem a palavra. Então, de repente, a sua prática pode estar um pouco contaminada por coisas que ela ouve dos outros simplesmente, por situações que ela acha que aquilo ali é correto, mas não conhece a palavra. Um mal, então, é você conhecer a palavra e não aplicá-la à sua vida. O outro mal é você querer viver uma vida cristã prática sem conhecer a Bíblia. São duas coisas que vão nos levar ao erro, a uma vida desequilibrada. Qual é o ideal? O ideal é que você conheça a palavra profundamente, que você estude a palavra, que você leia a Bíblia, que você confira tudo aquilo que eu estou pregando. Qualquer pastor, irmão, qualquer pessoa que estiver pregando, precisa ser conferido na palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala, qualquer um que falar qualquer coisa diferente disso, ainda que sejamos nós, Paulo se inclui quando escreve aos Gálatas, ainda que sejamos nós, qualquer um que falar qualquer coisa diferente do Evangelho, seja amaldiçoado, seja considerado anátema. Por quê? Porque o Evangelho está acima de todas as coisas. A prática da palavra tem que estar baseada na própria palavra. O Evangelho é prático. Agora, irmãos, nessa manhã, eu quero tratar conosco alguns aspectos práticos que eu li aqui. Já imaginando e crendo que são coisas simples de aplicarmos, mas que por vezes elas nos escapam, porque
né? Eu acho que tem um provérbio chinês, né, irmão? Não sei se eu posso usar um provérbio chinês na minha pregação, né, do Evangelho, da palavra. Mas a gente pode, né, usar da sabedoria. Diz que nós tropeçamos nas pequenas pedras e não nas grandes. Quem já ouviu isso? As pedras grandes você não tropeça. Pedra grande você desvia. Mas nas pequenas a gente tropeça. Por quê? Porque são as coisas simples, é onde nós podemos errar. Não damos a devida atenção. Nas coisas simples, por exemplo, um volante de contenção não pode ir na ponta direita, na prorrogação, acabando o jogo com o Brasil ganhando. Não pode. Isso é uma coisa simples. Nós temos aqui o Léo, que foi profissional, jogou de volante, não é isso? Temos aqui o Kleber está por aí? Foi profissional, técnico. Se o seu volante ganhando de 1-0, vai lá na ponta direita? Não vai, né? É simples, né? São coisas simples do futebol, irmão. Eu nunca fui profissional, mas eu já fui bom nisso também, no passado longínquo, né? Já fui bom nisso. Então, jogava de volante também, muitas vezes joguei. Então, não vai, não pode. É uma coisa simples. Quando o cara foi, o que aconteceu? Deu ruim, irmão. Tomamos gol no contra-ataque e estamos fora da Copa do Mundo. Existem coisas que são irremediáveis. É que daqui a 4 anos pode ser que dê certo, né? Mas a gente tem que estar atento às coisas simples. Primeira coisa simples, estejam sempre alegres. Pastor, isso é simples. Porém, é onde muitos de nós tropeçamos. Porque nossa vida, parece que a nossa alegria pode estar condicionada a um bem-estar. A alegria está condicionada a uma comodidade financeira. Então, tem pessoas que acham, né, que você está bem financeiramente, você está bem com a sua família, na sua casa, você vai ser alegre instantaneamente. Não é verdade, irmãos. Há pessoas bem-sucedidas financeiramente. Há pessoas que estão bem com a sua casa, com a sua família, têm um bom casamento, mas estão entristecidas, têm falta de alegria na sua vida. Pessoas que não manifestam alegria. Tem pessoas que estão na igreja e não estão alegres. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Falta de alegria na vida cristã é pecado, porque a Bíblia ordena que a gente seja alegre. Mas pastor, mas a alegria não é assim. Como é que eu vou me alegrar? Alegre-se no Senhor. Você pode se alegrar nesse momento. Sintomas, eu botei aqui alguns sintomas da falta de alegria. Murmuração. Pessoa que vive reclamando. Ai, que coisa, caiu de novo o pão. Ai, caiu o leite. Irmão, caiu o leite, irmão, limpa. Está tudo certo, irmão, qual o problema? A não ser que fosse o último, tanto de leite que você tinha, não tem mais, acabou, né? Mas mesmo que seja, a pessoa vive murmurando, vive reclamando de tudo. Isso é um sintoma de falta de alegria, irmãos. A pessoa acorda, está chovendo, nossa, está chovendo, ai, que não sei o quê. Aí no outro dia ela acorda, está um sol desse, nossa, que sol, hoje vou suar. Está tudo ruim, irmão. A murmuração é um sintoma da falta de alegria. Crente não foi chamado para viver murmurando. Nós precisamos estar atentos, porque nós tropeçamos nessas coisas. E eu preciso dizer para você, naturalmente eu sou uma pessoa alegre, sou brincalhão, né? Estou sempre animado, eu já acordo, eu já levanto, já vou fazer um café, já pico fruta. A minha esposa acorda, irmão, já tem o pratinho dela com a fruta picada, quase todo dia. Porque eu acordo um pouco mais cedo, eu vou lá, eu faço isso, faço com prazer. Eu tenho ânimo, eu tenho alegria. Mas eu tropeço às vezes na murmuração. Quando eu vejo, o cara está um cara lerdo na minha frente, e eu falo assim, meu Deus do céu, como esse cara está me atrasando. Aí a Adriana fala assim, não murmura, Marcelo. Aí eu falo, puxa vida. Tem que estar atento, irmãos. Qualquer coisinha, você começa a reclamar. Olha aqui, vive reclamando. Sintoma de falta de alegria cristã. Outra coisa, pessimismo. Irmãos, pessimismo é do inferno, irmãos. Tudo vai dar errado, tudo que a pessoa, está tudo ruim. Entendeu? Tem que achar alguma coisa. Você vai lá, bota, né, a pessoa vai no almoço, aí tem lá arroz, feijão, tem um bife, tem um chuchu, está tudo gostoso, tudo temperadinho, né? Mas sei lá, tem um quiabo que está frio. Aí a pessoa, não, está tudo bom, mas esse quiabo está frio. Irmão, para de reclamar. Mano. Pessimista.
Nada vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Ele já vê a escalação do Brasil e acha que vai perder. Eu acreditei até o fim, irmãos. Né? Pessimista é aquele que tudo vai dar errado. Ele não consegue enxergar as coisas boas. Não consegue enxergar nada de bom. Na família, na igreja. Nossa, choveu, está ruim, não sei o quê. Está tudo ruim, irmãos. Tudo parece que vai... Gente, é terrível você estar perto de pessoas que são pessimistas o tempo todo. É um sintoma de falta de alegria. Outra coisa que tem falta de alegria é aquela pessoa que tem críticas destrutivas. Ela sempre encontra algo ruim. Ela sempre está reclamando de algo e criticando. Você fez aqui, fez aquilo, mas olha, faltou isso. Sempre está vendo o que falta. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, com toda sinceridade. Até eu falho, irmãos. Irmão, não existe ninguém perfeito. Não existe, sempre vai faltar alguma coisa. Deixa eu te dizer algo, se está tudo certo agora, daqui para o final da tarde vai faltar algo, vai ficar algo para fazer, irmão. Vai ter um prato para lavar, vai ter uma roupa para lavar, vai ter uma roupa para pendurar. Sempre vai ter algo para você fazer, vai ter um trabalho para terminar, sempre vai ter. E outra, quando a gente termina um trabalho, a gente sempre pensa que poderia ter feito melhor, e é verdade, irmãos. Sempre tem algo para melhorar, sempre. Agora, se a gente colocar só a visão nesse tipo de situação, sempre eu vou achar algo para reclamar da Adriana, para criticá-la. Sempre eu vou achar. Sempre a Adriana vai olhar para mim e vai achar algo para criticar. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Agora, aquele que vive numa crítica constante, criticando o outro constante, criticando a família, criticando a igreja, criticando a pregação, criticando a música que foi tocada, aí critica tudo, irmão, está tudo ruim, está tudo, sempre tem alguma coisa, a pessoa não é capaz de ver algo bom, a pessoa não é capaz de se alegrar com aquilo que está bom, ela sempre tem algo para criticar. Irmãos, isso é falta de alegria cristã. É pecado. Desesperança é aquele que já perdeu a esperança. A pessoa fala assim, não vai dar. Ela não se alegra mais em Deus. A pessoa está desesperançada. Eu já estou orando tanto tempo por essa cura não vem. Então a pessoa fica desesperançada. Eu tenho orado tanto pelo meu marido, mas ele não tem jeito. Quem já ouviu isso? Meu marido não tem jeito, não muda. Irmãos, a minha esposa não muda, ela é assim mesmo. Não é verdade, a minha mudou, irmãos. Mudou para melhor. Cada ano está melhor. Eu mudei. Amém, meu amor? Fala que sim, faz assim, joia. Isso. Obrigado. Eu mudei, você mudou. Tinha coisas que nós acreditávamos no passado que hoje a gente já não é tão assim, não, peraí, podemos caminhar de uma outra forma. A gente se tornou mais paciente, muda, as pessoas mudam. Falta de alegria traz desesperança. Ao contrário disso, irmãos, uma pessoa alegre, ela tem louvor nos seus lábios. Ela é capaz de admirar a Deus. Ela é capaz de olhar para o Senhor com uma alegria tão grande. A admiração nos leva a adorar a Deus, a louvar a Deus. A admiração nos leva a adorar a Deus. Então, há muitos anos atrás, uma reunião de casais, muitos anos mesmo, vai fazer acho que 10 anos ou mais, estava reunido com um casal, com alguns casais, e eu falei que eu tinha um costume de admirar a lua até hoje. Quem percebeu que semana passada, essa semana estava com a lua cheia, deixa eu ver. Quem percebeu que a lua estava linda, maravilhosa? Quem gosta de sair na janela à noite, na rua ou na sacada, né? Eu tenho a sacada lá, e botar a mão só para ver a sombra da lua, assim, de noite. Eu gosto de ver a sombra da lua, irmãos. Você sabia que a lua faz sombra? Quando está cheia, iluminando, linda. E eu sempre ensinei as minhas filhas a olharem, a admirarem o pôr do sol, o nascer do sol. Quando a Flávia não vai lembrar, mas quando ela tinha 1, 2 anos, a gente morava num apartamento ali na Vila Diana, que era alugado, e a gente, na janelinha, tinha uma janela de um quarto que dava para o pôr do sol, ali na Serra da Mantiqueira. Então eu lembro que eu chamava as duas e botava elas no meu colo e a gente ficava sentado, fazendo contagem regressiva do sol se pondo atrás da montanha. 10,
9. E a hora que o sol ia embora, a gente fazia uma festa. Sempre ensinei e falava assim, olha as cores que Deus colocou no horizonte, que coisa linda, maravilhosa. Quando você e o pastor Fabiano hoje aqui foi levado durante o louvor a falar da natureza, da criação, irmãos. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória do Senhor, proclamam a glória de Deus. Um dia discursa ao outro dia, não há palavras, não se ouve nenhum som, mas eles proclamam as grandezas do Senhor. Leia lá o Salmo 19. Então nós vemos a natureza adorando a Deus. E quando nós somos chamados a uma alegria na vida cristã, nós somos capazes de admirar a criação. E a admiração da criação nos leva a louvar a Deus. A hora que o pastor Fabiano aqui durante o louvor começou a adorar a Deus e falar da natureza, das coisas criadas, das estrelas, de tudo aquilo que Deus fez, não sei se você se reparou, foi levado às lágrimas, porque não tem como, irmão, não tem como você estar diante de Deus, começar a admirá-lo, não chorar, você vai às lágrimas. Quando você começa a admirar a criação, quando você começa a admirar a sua beleza, quando você começa a admirar quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele tem feito por nós, o seu amor por nós, irmãos, então, naturalmente ou espiritualmente, o nosso coração começa a se encher de alegria. E esta alegria, ela extravasa em palavras de louvor. E nós dizemos, Senhor, Tu és lindo, maravilhoso, a Sua criação é extraordinária. A minha esposa tem a mania de pegar, sabe aquelas florzinhas menorzinhas que tem, aquelas bem pequenininhas que é um mato, aquele matinho que dá uma florzinha. A Adriana gosta de pegar aquela florzinha e ela fica, olha Marcelo. E eu tenho dificuldade, porque eu preciso dar uma lupa para olhar, né, irmão? Porque é pequenininho, mas fica assim, né? Olha os detalhes. Olha os detalhes, olha a cor dessa folha, olha a cor dessa pétala. Olha, essa pétala tem, irmãos, imagina uma pétala assim, desse tamanho. Assim. Ela tem 3 cores, eu acredito, porque ela está vendo, né? Mas se admiram nas coisas criadas. Uma pessoa alegre é otimista, ela tem uma visão de fé. Ela consegue ver o que tem de melhor. Uma pessoa alegre é construtiva, ao invés de estar com críticas destrutivas, ela é construtiva, ela está sempre construindo algo. Ela está sempre olhando positivamente. Ela está sempre crendo o melhor. Então, uma pessoa construtiva é aquela que quando o filho derrama o leite na toalha, ela fala assim, ô meu filho, pequenininho, né? Ao invés de falar assim, eu já falei para você tomar cuidado, você não presta para nada. Ao invés dela falar isso, uma pessoa construtiva, ela fala assim, olha meu querido, meu amor, mamãe já te disse que o leite cai, tá vendo? Caiu. Vamos fazer o seguinte, me ajuda a limpar, pega um paninho, vamos limpar, tal. Amanhã você não vai derramar, porque você está crescendo e você vai ser uma criança mais forte e mais sábia amanhã. Amanhã você não vai derramar. Está sempre construindo algo de fé. Ninguém está entendendo o que eu estou falando. A gente está sempre, né? No momento da crise, uma pessoa alegre, ela é construtiva. Ela profetiza o melhor. Ela crê no melhor. Ela caminha. Ela vê, né, nos momentos difíceis, oportunidades. Oportunidades. Então, aquele momento de dificuldade, de dureza, ela vê um momento de aprendizado. Eu lembro de um pai, uma vez, a gente estava eu não tinha muita intimidade com ele, então a gente estava como é que fala? Num mutirão, a gente estava fazendo alguns serviços na igreja, e ele estava com um enteado dele, o rapaz estava com um enteado, o enteado devia ter uns 7 anos, 6, 7 anos, e esse rapaz estava fazendo um trabalho, de repente a chave de fenda escapou e furou o dedo dele. E começou a sair sangue. Aí o menino viu e falou assim, nossa, é sangue? Uma ótima oportunidade para o cara falar assim, então, isso aqui é sangue, olha, machuca. Ferramenta é perigoso, a gente tem que usar com calma, com sabedoria. Vem cá que eu vou te ensinar como é que usa uma chave de fenda. É assim, tá vendo? O que eu fiz de errado? Eu apertei aqui, escapou e furou meu dedo. Então a gente tem que tomar cuidado, tá vendo? Eu não tomei cuidado, eu me machuquei. Ele perdeu uma excelente oportunidade de ensinar o menino. Sabe o que ele falou? Não, seu burro, isso aqui é óleo. Não está vendo que eu sou hidráulico, isso aqui é óleo? Eu olhei aquela cena, como eu não tinha muita intimidade, eu fiquei quieto, né, irmão? Deixei de lado, numa outra oportunidade eu ensino esse rapaz.
Então, nós perdemos a oportunidade de ensinar os nossos filhos. Perdemos a oportunidade de sermos construtivos, de ensinar o nosso discípulo, de ensinar alguém na igreja, de perceber no seu grupo de relacionamento, na comunhão, que de repente o rapaz maltratou a esposa. Aí você chama ele no canto, fala assim: olha, querido, seja construtivo. Fala assim: eu tenho visto que você está se esforçando, você tem vindo aqui no grupo. Isso é uma bênção, irmãos. Deixa eu te falar algo. Eu percebi que a maneira como você tratou sua esposa não foi a melhor. Mas eu acredito que como você está se esforçando, você vai crescer e você vai entender que existe uma maneira melhor de tratar a nossa esposa. Construtivamente, irmãos. Nós tivemos aqui a noite da pizza no nosso grupo de relacionamento, fizemos umas pizzas e tal, deram incrementada, puseram um bacon, puseram um monte de coisa, irmão. Eu catei um pedaço de pizza daquele mais suculento, cheio de bacon, cheio de frango, cheio de tudo aquilo que não pode, irmão. Sabe aquele pedaço de pizza mais suculento? Levei para minha esposa. Aí os irmãos do Jeff ficaram tudo olhando. Assim, é assim que faz, irmão. Passou um tempinho, o Gedson levou para a esposa também. Eu falei: está aprendendo. Aí ela falou assim: não, ele já faz isso já, pastor. Então está aprendendo mais, está reforçando. São situações que nos ensinam. A pessoa alegre é uma pessoa construtiva. A pessoa alegre manifesta esperança. Irmãos, nós temos esperança. O nosso Redentor vive e em breve ele se manifestará sobre a terra. Amém? Esperança. Lá no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5. Nunca deixem de orar. Irmãos, parece... Por que Paulo fala isso para a igreja? Existem coisas que parece que ele não precisa falar. Você vai falar para a igreja que a igreja não pode parar de orar? Por que ele fala isso? Hein, irmão? Por que ele fala isso? É porque nós deixamos de orar. Nós somos propensos a parar de orar. Nós somos propensos a nos desanimarmos. Mas então Paulo fala: nunca deixem de orar, irmão. Sabe por quê? Porque a oração da fé, ela vai levantar o enfermo. A oração da fé, ela vai causar transformação, vai trazer mudança. A oração do justo muito pode em sua eficácia. Nunca deixe de orar, irmão. Está difícil, continua orando. Aquele que bater, a porta vai abrir. Amém? Aquele que buscar, vai achar. É isso que diz a palavra. Então, nunca deixe de orar. São coisas práticas do dia a dia, coisas simples, mas que nós somos chamados ao quê? A viver. Irmãos, deixar de orar é algo que acontece com muitos de nós. Mas quando a Bíblia vem e fala assim: nunca deixe de orar, eu sou lembrado: nossa, eu preciso voltar a orar. Eu preciso orar. Eu preciso buscar a Deus. Versículo 18 diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, a gratidão abre as portas do céu. Amém? Gratidão, irmãos, abre as portas do céu. Quando existe alguém grato, você tem vontade de dar mais. Imagina, né, eu lembro de situações onde, com as minhas filhas, eu falava, né, então... O pai, você pode pegar lá um copo d'água? Eu ia lá, pegava um copo d'água, levava para elas. Aí elas pegavam, talvez vendo uma televisão, vendo um negócio. Eu falava assim: você não vai agradecer o papai? Ah, obrigado, pai. Ensinando gratidão. Porque a gratidão, ela abre as portas do céu. Você já agradeceu hoje pela sua esposa que fez o café para você? Pelo seu marido que fez o café para você? Você já agradeceu a Deus hoje pelo seu pai que arrumou as coisas para você, pela sua mãe que te ajudou? Você já foi grato a Deus hoje? Ou as pessoas que estão perto de você por aquilo que fizeram? Você agradeceu a Deus por tudo aquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida? Você já agradeceu a Deus pela obra de Jesus na cruz do Calvário? A Bíblia diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias. Então, talvez você esteja passando por uma dificuldade, mas na dificuldade você pode ser grato a Deus. Por quê? Porque Deus nos deu uma porta de escape. Não nos veio tentação que não é sobre-humana, mas juntamente com a tentação, Deus já providenciou o quê, irmãos? O escape. Já deu a salvação. Deus já deu a solução.
Então, muitas vezes nós olhamos para situações e algumas circunstâncias nós deixamos de ser gratos. Não pode deixar de ser grato. Seja grato em todas as circunstâncias. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 19 diz, não apaguem o espírito. Embora Paulo esteja falando aqui sobre situações práticas, essa daqui é algo espiritual, mas também é prático. Não apague o espírito. O agir do espírito é essencial na sua vida. Se não tiver o agir do Espírito Santo, irmãos, nós estamos então talvez tendenciosos a sermos legalistas, porque queremos agir na carne. E a ação na carne, irmãos, ela é terrível, porque vamos virar religioso. Então eu venho para o culto, porque eu tenho que ir para o culto. Aí a gente começa a vir para o culto, começa a olhar, reclamar, ver, estamos na carne. Mas quando somos dirigidos a vir para o culto com alegria, com o agir do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo em nós, totalmente prostrados e agradecidos e buscando as realidades espirituais da vida cristã. Quando o Espírito Santo está agindo em nós, irmãos, aí é festa. É festa. Mas quando não temos o agir do Espírito Santo, vamos sucumbir diante das nossas necessidades, irmãos, porque eu vou dizer algo para você. Todos nós fracassaremos se o Espírito Santo não estiver agindo em nós. Porque, irmãos, viver a vida cristã é impossível ao homem. É impossível. Se alegrar sem a ação do Espírito é impossível. Ser grato sem a ação do Espírito é impossível. Por isso que nós precisamos entender que não apagar o Espírito é essencial. Aliás, eu tenho uma pregação todinha só sobre isso. Não apague o Espírito de Deus. Na verdade, o Espírito Santo é Deus, não pode ser apagado, né, irmãos? Paulo está dizendo que você não deve apagar o agir do Espírito na sua vida. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Vou pedir para você, nesse momento, fechar os teus olhos e falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, age na minha vida. Fala com ele, age na minha vida. Se você estiver desatento àquilo que Deus está falando ao teu coração, esse é o momento, essa é a prática. Espírito Santo, age na minha vida. Encontre espaço no meu coração para falar comigo, para ministrar ao meu coração. As coisas são espirituais, amém, irmãos? Versículo 20 diz assim, 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com aquilo que é bom. Nós precisamos então lembrar que a igreja é uma comunidade de fé profética, irmãos. A profecia faz parte da vida da igreja. O agir do Espírito sobrenatural faz parte do agir da igreja. Oração, palavras liberadas, revelação, faz parte do agir da igreja. Faz parte da vida da igreja. Nós somos uma comunidade, nós somos irmãos, nós somos uma família, que nós vivemos o sobrenatural de Deus, somos transformados de glória em glória, somos visitados por Deus todos os dias da nossa vida. Nós nos reunimos aqui, irmãos, e estamos fazendo algo espiritual. O Evangelho, ele tem a sua realidade profética e espiritual, ele age, ele transforma, ele cura, ele modifica, ele liberta. Somos uma realidade, somos uma família que vive uma realidade espiritual. Embora vivamos naturalmente, embora tenhamos ações e atitudes práticas que precisamos fazer, não podemos desprezar aquilo que Deus está falando. Não podemos desprezar como Deus está se movendo. Não podemos desprezar a mensagem profética de Deus para nós como igreja. Porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Se nós vivemos desprezando a profecia, desprezando o agir do Espírito, desprezando aquilo que Deus quer fazer, irmãos, nós vamos perder algo importante, essencial da vida cristã, que é o agir profético de Deus nas nossas vidas. Você não pode desprezar aquilo que Deus está falando para a igreja. Agora, Paulo também traz o equilíbrio, põe à prova tudo o que é dito. Nós também, irmãos, não vamos sair acreditando em tudo o que é dito. Não é isso. Nós vamos colocar à prova e vamos provar de que maneira? Pela palavra de Deus, irmãos.
Vamos provar pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Ela diz que nós temos que caminhar em unidade. Então, se vem alguma profecia que nos tira disso, irmãos, está errado. Se vem alguma direção que nos rouba a unidade da igreja, está errado. Se vem algo que vem colocar irmãos contra irmãos, está errado. Se vem algo que vem dizer situações que Deus nunca falou para você na sua vida de oração, na sua intimidade com o Senhor, então estas coisas nós colocamos à prova. Nós vamos reter aquilo que é bom, aquilo que nos direciona a andar em ordem, debaixo de autoridade de Deus, debaixo da autoridade da igreja, debaixo da autoridade da palavra. Vamos caminhar dessa forma. Qualquer situação contrária a essa, irmãos, nós precisamos entender que aquilo não é para ser vivido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, amém? Então a profecia não pode ser desprezada. Outra coisa, mantenham-se afastados de toda forma de mal. Toda forma de mal. Todo tipo de sensualidade, maledicência, rebeldia, fofoca, tudo aquilo que levar você à vingança, a ser vingativo. Toda forma de mal. Mantenha-se afastado disso. Então, aqui na igreja, se alguém vier falar mal do irmão para você, fala assim, irmão, calma. Não é assim que funciona. Mantenha-se afastado dessas coisas, de toda intriga, de todo tipo de situação que quer roubar aquilo que Deus tem plantado na sua vida, de toda sensualidade, de tudo aquilo que Deus quer, né, que Deus quer fazer na nossa vida, coisas lindas e tremendas. De repente você vai agora para sua casa assistir televisão. Cuidado com filmes que te levam à sensualidade. Cuidado com conversas que levam você à maledicência, à fofoca. Cuidado com situações que têm formas de mal. Toda forma de mal, ela precisa ser o quê, irmãos? Evitada. Por quê? Porque o evangelho precisa ser prático. Nós precisamos praticar estas coisas, irmãos, para termos vitória. Versículo 23 diz assim, e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi essa versão, a NVT, por causa desse versículo. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Irmãos, isso é maravilhoso. Outros trechos dizem que o Senhor os santifique em tudo. Mas aqui parece que traz uma clareza, que o Senhor os torne santos em todos os aspectos. Irmãos, a santidade é uma resposta de amor a um Deus que morreu por mim na cruz. Santidade não é uma obrigação, santidade não é religiosidade, andar em santidade não é para agradar o pastor, andar em santidade não é para agradar a minha esposa, andar em santidade não é para agradar a minha igreja, andar em santidade não é para agradar ou para me adequar a uma religião qualquer. Andar em santidade é uma resposta de amor a um Deus que deixou a sua glória, se tornou homem, nasceu numa manjedoura humilde, andou em obediência, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele então me amou, se entregou por mim, e andar em santidade nada mais é do que dar uma resposta de amor e dizer para Jesus, Jesus, eu vou me esforçar para ter uma vida digna do seu sacrifício. Eu vou me esforçar, eu vou viver todos os meus dias para que o Senhor seja coroado. Eu vou me esforçar para andar em santidade, porque o Senhor é digno de nada menos do que isso. De que eu ande na verdade, de que eu ande em humildade, de que eu ande, Deus, numa vida reta, numa vida santa, me afastando do mal, me afastando de toda aparência do mal. Ó Deus, obedecendo a sua palavra, eu quero andar em santidade, não como obrigação, mas como uma resposta de amor. Eu quero ser santo porque eu te amo. Eu quero ser santo porque o Senhor me conquistou e o meu amor por ti me traz um desejo de andar em santidade. Eu não vou trair a minha esposa, não é porque eu a amo, mas é porque eu amo o Senhor. Eu vou abençoar os meus filhos, não é simplesmente porque eu os amo,
mas é porque o meu amor por ti, ó Deus, faz com que eu entenda qual é o seu chamado, e o seu chamado é para que eu abençoe a minha casa, a minha família. Deus, eu quero, Deus, andar em santidade como pastor, não porque eu sou pastor, porque, irmãos, eu não tenho que provar nada para ninguém, não preciso provar nada para ninguém. Eu quero andar em santidade, porque antes de ser pastor, eu sou filho de Deus, e eu amo o meu Deus. Eu quero andar em santidade como resposta de amor, em todos os aspectos. Queridos, há jovens que não andam em santidade, têm dificuldade de entender isso, porque acham que isso é religiosidade. Não, não é religiosidade, é amor a Deus. Há homens, há mulheres, há adultos, já há pessoas mais velhas, que têm dificuldade de andar em santidade, que mentem por qualquer coisa, que enganam por qualquer coisa, que abandonam a santidade, a retidão na primeira dificuldade. Mas sabe por quê, irmãos? Não é porque elas têm dificuldade, não, é porque elas não entenderam que santidade é uma resposta de amor. Quando nós entendemos isso, irmãos, que viver em santidade é uma resposta de amor a Deus, aí muda. Aí fica mais fácil. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Fica mais fácil, irmãos. Fica mais fácil andar em santidade quando você o admira, quando você é capaz de contemplar o Senhor, as suas maravilhas, a sua grandeza. Então você esquece, irmãos. Você esquece o que está acontecendo. Quando começou a pandemia, o meu sogro foi ficar na minha casa 1 mês, aí ficou 1 mês em casa, quando começou a pandemia. E um dia eu peguei o meu violão, fui para a sacada do meu prédio, comecei a adorar a Deus. Esqueci das coisas, irmãos. De repente eu vejo que ele estava me filmando, ao vivo, no Facebook. E o pessoal colocando joinha, que benção, pastor Marcelo, e eu me acabando com o violão lá. Estou desafinado de qualquer jeito. Te amo, sogro. Foi bênção. Foi bênção, irmãos. Eu falei, gente, que coisa, mas eu nem vi o que estava acontecendo. Andar em santidade é quando você nem percebe, irmãos, as coisas ao seu redor. Você começa a admirar a Deus. E você o ama. É uma resposta de amor. Amém? Por último, lá no versículo 24, aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. É o Senhor que tem nos chamado a esse estilo de vida. E nós precisamos entender isso. Tudo que nós lemos aqui, não é o apóstolo Paulo que está chamando, não é o pastor Marcelo, não o pastor Silvio, ou os pastores da igreja, não é a religião cristã, não é, irmão. Quem nos chama a esse estilo de vida é o próprio Deus. Ele que nos chama a viver esse estilo de vida, alegre, com gratidão, com santidade, com oração, com intimidade, buscando a Deus. É Ele que nos chama, né, para mostrar que Jesus morreu por nós e que Ele transformou a nossa vida. Jesus, Ele é o centro da nossa paixão, Ele é o nosso amado, Ele é o desejado das nações. Ele fez tudo por nós e nós vamos fazer tudo por Ele. Ele morreu para que a gente possa ter vida. Amém, irmãos? Então a vida que temos hoje não é nossa, pertence a Ele. É isso que nós entendemos, como Paulo escreveu aos Coríntios, ora, se um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por eles morreu. E nós vivemos para Jesus, porque esta é a nossa vida, esta é a nossa alegria. Agora, esse chamado, irmãos, não é de uma igreja, esse chamado não é de uma religião, esse chamado não é de um pastor, esse chamado é do próprio Deus, o Criador dos céus, da terra, do universo, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que enviou o seu próprio Filho para morrer por você numa cruz. Ele nos chama a viver um estilo de vida que vai glorificá-lo, que vai nos dar liberdade, propósito e alegria. E a Bíblia diz, aquele que te chama, Ele é fiel. Aquele que os chama fará isso acontecer, porque Ele é fiel. Então é Deus que nos chama esse estilo de vida. Ele é fiel, se eu e você nos submetermos a Ele. E Ele vai perceber que talvez esteja difícil para nós vivermos esse estilo de vida, porque temos feridas,
porque temos prisões, porque temos um tipo de opressão, temos incapacidade, temos todo tipo de situação que são inerentes ao homem, à humanidade que carregamos, que trazemos. Somos falhos. E não é natural viver algumas coisas que estão escritas aqui. Não é natural para nós. Então, quando nós entendemos que o Senhor nos chama a um estilo de vida diferente, nós nos submetemos a Ele. Irmãos, aí eu vou te dizer algo. Quando você se submete a Deus, dizendo, eu quero viver esse estilo de vida, Ele é fiel e aquele que te chama vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer na sua vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Ele vai fazer acontecer. Se você está ferido, Ele vai te curar. Vem cá, Rodrigo, por favor, no teclado. Se você está ferido, Ele vai te curar. Se você se sente incapaz, Ele vai dar da sua graça, e a graça dele vai te capacitar. Se você está preso por opressões, por causa do pecado, você não consegue abandonar um ou outro pecado, você tem lutado contra esse pecado e não consegue abandoná-lo. Nosso Deus é o Deus libertador. Ele está aqui neste momento. O Deus que nos chamou a viver isso está aqui neste momento. O Deus que nos chamou a viver esta realidade está aqui agora. Ele está aqui, irmãos. E Ele vai capacitar você a viver isso, porque a Bíblia diz, fiel é aquele que te chama, aquele que os chama fará isso acontecer, porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus vai tocar a sua vida nessa manhã. Você crê? Se você está passando por alguma dificuldade, a fidelidade de Deus vai tocar na sua vida. Quero que você permaneça sentado. Se você quiser começar a orar, irmãos, comece a orar, porque Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias neste lugar. Deus vai começar a curar feridas. Deus vai começar a arrancar raízes do pecado, do mal. Toda planta que Ele não plantou, Ele vai tirar nessa manhã, em nome de Jesus. Deus vai começar a tocar a sua vida. Deus vai começar a libertar pessoas. Deus vai começar a curar vidas. Em nome de Jesus, irmãos. No nome poderoso de Jesus, aquele que nos chamou para viver essa realidade, Ele é fiel. Ele está aqui, Ele vai fazer acontecer. Submeta-se a Ele. Submeta a sua vida a Ele. Ele vai curar as suas feridas. Ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer coisas tremendas em nome de Jesus. Se libertar, por o Senhor tocar na sua vida, por o Senhor dar para você algo novo, uma nova alegria, uma nova fé, uma nova ousadia. Deus, o Senhor nos chamou a esse estilo de vida, o Senhor então vai nos capacitar. É o Senhor que vai nos capacitar. Eu quero profetizar sobre aqueles que têm falta de alegria. Irmão, você que tem falta de alegria, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. A Bíblia diz, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Filipenses 4:4. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você que tem falta de alegria. Você que está passando por momentos de dificuldades, e essas dificuldades roubaram a sua energia. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. Se você então tem falta de alegria, eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra diferente. Eu quero liberar uma palavra de ousadia para você ser alegre. Ouse ser alegre. Não aceite a tristeza. Não aceite a opressão. Não aceite ficar olhando aquilo que falta. Não aceite ficar andando em murmuração. Não aceite o pessimismo instaurado no teu coração. Não aceite nenhuma artimanha maligna, mas agora que Ele dê um grito de libertação. Diga, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu vou viver, eu vou andar em alegria. Porque o Senhor que me chamou para isso, Ele é fiel e Ele vai fazer. Eu vou andar em alegria.
Declaro sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de alegria, irmãos. Uma alegria no Senhor. Talvez as circunstâncias não vão mudar, talvez uma ou outra coisa não vai mudar, mas a alegria do Senhor vai estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu sinto te fazer uma última oração, para que você entenda um chamado à santidade. Nunca mais isso vai ser para você algo religioso. A santidade nunca mais para você vai ser pesada. Nunca mais vai ser pautada em atitudes, o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer. Como pastor de jovens, eu fui pastor de jovens durante 8 anos. Muitas vezes eu ouvia: pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso ouvir música do mundo? Eu posso fazer isso daqui? Pastor, pode não sei o que lá? Eu posso ir para tal lugar? Eu posso fazer? Irmãos, a santidade, o amor a Deus responde todas essas questões. Porque quando eu amo a Deus, uma resposta de amor é uma vida santa. Você vai se separar de coisas. Santidade significa separação. Você vai se separar de coisas que não te conduzem a Ele. Você vai se separar de coisas que te separam dele. Você vai se separar, você vai deixar coisas que afastam o Senhor do teu coração. Você vai se afastar, deixar coisas que preenchem o seu pensamento e que não te levam a adorá-lo, não te levam a admirá-lo, e não levam você a viver uma vida santa com relação à sua casa, à sua família, à sua sexualidade, à sua postura na igreja, à sua postura diante do mundo. Naturalmente ou espiritualmente, quando nós amamos, a nossa resposta é uma resposta de santidade. Que o amor de Deus possa tocar teu coração nessa manhã. Pai, eu oro por aqueles que têm dificuldade em entender algumas situações. Pai, isso é espiritual. Não tem como eu ensinar isso. Não tem como eu ensinar alguém a amar a Deus. Não tem como eu ensinar alguém a andar em santidade. Não tem como, Deus. Este é o agir do teu Espírito. Deus, este é o agir do teu Espírito, que diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede de propósitos. Aquele que tem sede de viver uma vida totalmente dependente, prostrada aos pés do Senhor. Aquele que tem sede para viver uma vida diferente. Pode ir ao Senhor buscar esta bebida, pode ir ao Senhor saciar a sua sede, porque Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E o extraordinário disso, irmãos, é que não apenas a sua sede será saciada, mas do seu interior, aleluia, do seu interior fluirão rios de água viva, e rios transbordarão da sua vida, alcançarão o seu cônjuge, transbordarão, alcançarão seus filhos, alcançarão seus familiares, rios alcançarão os irmãos da igreja que estão frios, os rios de água viva vão fluir de todo aquele que for ao Senhor saciar a sua sede. E aí, irmãos, aí é glória. É quando você está do lado daquele irmão e você tem vontade de orar com ele, você tem vontade de louvar a Deus, você tem vontade de conversar sobre a Bíblia. É glória, irmãos. É aquela pessoa que está sempre alegre em Deus. Você olha para o cara está desempregado, está com dificuldade financeira, está lutando, está com situações difíceis, mas ele está alegre. Sabe por quê? Porque a alegria dele está no Senhor. Irmãos, aí é bênção. Quem não quer viver desse jeito, irmãos? Esse é o chamado. Fiel é aquele que te chama para viver isso. E Ele também vai fazer na sua vida, amém?
Você crê? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.